Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre Benny Hinn renunciando à teologia da prosperidade e sobre essa guerra doentia da imprensa com Bolsonaro. No dia 2 de setembro, o polêmico evangelista Benny Hinn, que é o maior ícone da teologia da prosperidade no mundo, anunciou publicamente o seu rompimento com a teologia da prosperidade. Benny Hinn estava em sua igreja pregando e o culto estava sendo transmitido ao vivo pelo Facebook para milhares de pessoas nos Estados Unidos e no mundo, quando ele anunciou que estava rompendo totalmente com a teologia da prosperidade. Ele afirmou, ele asseverou que estava corrigindo, mudando a sua teologia oficialmente a partir daquele dia. E, inclusive, exclamou: o Espírito Santo está farto disso, se referindo à teologia da prosperidade. Dias depois, já nesta semana, ele deu uma entrevista para um canal de televisão. Essa entrevista, inclusive, pode ser encontrada na internet, onde ele confirmou, corroborou as suas palavras do dia 2 de setembro e ainda declarou que o seu ensino da teologia da prosperidade tinha prejudicado muitas pessoas. E ele falou que nos últimos 2 anos já estava sendo incomodado com tudo isso e agora simplesmente veio à tona aquilo que no seu coração já tinha sido desenvolvido nos últimos 2 anos. Essas declarações de Benny Hinn ocorrem exatamente 2 meses depois que o sobrinho dele havia lançado nos Estados Unidos um livro denunciando, combatendo a teologia da prosperidade e criticando diretamente o seu tio. Não sabemos se essa declaração de Benny Hinn, portanto, trata-se apenas de uma mudança circunstancial, apenas para tentar evitar os efeitos desta obra lançada pelo seu sobrinho sobre o seu ministério, ou se realmente é uma mudança real. Devemos nos lembrar que nos anos 90, Benny Hinn também rompeu com a teologia da prosperidade. Nos anos 90 ele estava no auge, quando, depois de receber muitas críticas, ele declarou que estava mudando o seu posicionamento teológico. Nessa época, inclusive, ele se membrou na Assembleia de Deus, ele se filiou à Assembleia de Deus, que o aceitou exatamente sob a condição de ele romper com esses ensinos heréticos. Ele, então, se declara oficialmente uma pessoa que rompe com esses ensinos heréticos, inclusive nas edições seguintes de seus livros que continham essas heresias. Ele tirou essas heresias dos seus livros, mas isso ocorreu somente durante um período de 1 ano, mais ou menos, e logo depois desse período ele volta a ensinar suas heresias, ele sai da Assembleia de Deus, ele inclusive insere de novo em suas obras todas aquelas heresias que ele tinha retirado de suas obras, e assim ele caminhou durante o final dos anos 90, durante os anos 2000, durante essa segunda década dos anos 2000, e finalmente nós chegamos em setembro desse ano a ele, parece para alguns de verdade, de fato, rompendo finalmente com a teologia da prosperidade. Fala-se inclusive nos Estados Unidos que o ministério dele já está começando a vivenciar um declínio e esse contexto talvez também tenha fomentado essa mudança de posicionamento de Hinn. Agora, independente se essa mudança é sincera ou não, independente de essa mudança ser verdadeira ou não, fato é que as declarações dele, que foram fortes, que foram contundentes, voltando atrás dos seus ensinamentos, já causaram uma repercussão e, de alguma forma, são um grande revés para a teologia da prosperidade nos Estados Unidos. Lembrando que uma pesquisa de alguns anos atrás mostrava que 2/3 dos americanos congregavam em igrejas que pregavam, seja abertamente, seja sutilmente, a teologia da prosperidade. Agora, quando você, nessa pesquisa, olha as pessoas que se declaram apoiadoras da teologia da prosperidade, você vê que apenas 17% dos evangélicos nos Estados Unidos apoiam declaradamente, abertamente, a teologia da prosperidade, ou seja, mais de 80% dos evangélicos nos Estados Unidos se declaram contra a teologia da prosperidade, ou seja, o fato de você ter
2/3 dos evangélicos dos Estados Unidos congregando em igrejas que pregam abertamente ou sutilmente a teologia da prosperidade, não significa dizer que essa membresia concorda com esse ensino, porque cerca de 20% apenas é que concorda com esse ensino, segundo essa mesma pesquisa de poucos anos atrás. A guerra da imprensa com Bolsonaro está cada vez mais forte. Chega às raias da sandice. Nós tivemos nos últimos dias, por exemplo, agora a imprensa tentando atacar pessoas próximas do Bolsonaro, familiares dele, para tentar assim atingi-lo. Porque uma vez que eles não conseguem ferir a imagem de Bolsonaro, desgastar a sua imagem de fato diante da maior parte da população, e esses anos todos eles têm tentado derrubar Bolsonaro, não é de 2019 que estou falando, eu estou falando de os últimos anos. Na campanha eleitoral, então, isso foi explorado ao máximo e não conseguiram acabar com ele. E chegou em 2009, eles continuaram com essa estratégia e não conseguiram ainda desgastar a sua imagem diante da maior parte da população. Essas pesquisas, Datafolha e outras, não são confiáveis. É só você se lembrar que todas as pesquisas diziam que Bolsonaro iria perder no segundo turno. Quando eu digo todas as pesquisas, me refiro principalmente a daqueles institutos mais badalados, celebrizados, popularizados, Ibope, Datafolha. Essas pesquisas diziam que ele perderia para todos os demais candidatos no segundo turno, que ele não teria chance de ganhar no primeiro turno, quando ele quase conseguiu, teve 46% dos votos no primeiro turno. E ganhou no segundo turno com mais de 55% dos votos válidos. Ou seja, as pesquisas falharam e falharam terrivelmente. Pelas pesquisas, Bolsonaro não chegaria nem perto disso. E não foi só em âmbito nacional, nós tivemos as pesquisas falhando também em âmbito regional. Fizemos até ano passado, logo depois das eleições, um programa O Cristão e o Mundo, exatamente sobre isso. Você deve se lembrar. Então agora começaram a atacar amigos e familiares de Bolsonaro. Tentaram até pouco tempo atrás, jogar ministros contra ele, Paulo Guedes contra ele, tentaram jogar o Sérgio Moro contra ele, e nem Guedes nem Sérgio Moro caíram nessa, mas agora estão atacando amigos e familiares. Temos agora, mais recentemente, o caso da Folha de São Paulo e o caso da revista Época do Grupo Globo. A Folha de São Paulo fez recentemente uma matéria acusando Hélio Bolsonaro, chamado Hélio Negão, amigo de Bolsonaro de muitos anos e que foi eleito deputado federal este ano pelo PSL do Rio de Janeiro, de estar envolvido com coisas erradas. Mas logo depois, a Folha caiu em descrédito. Por quê? Porque se descobriu que aquele Hélio que tinha sido acusado de estar envolvido em coisas erradas, que era suspeito de estar envolvido em coisas erradas, era um Hélio homônimo. Era um outro Hélio, uma pessoa com o mesmo nome, mas que não tinha nada a ver com aquele amigo de Bolsonaro. E nesta semana tivemos agora a revista Época, publicando uma matéria em que um jornalista que se passou por cliente da esposa do Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e que é deputado federal por São Paulo, e que inclusive é cotado para ser o próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Esse indivíduo ele se fez passar por cliente dela, ele se fez passar por homossexual, participou de 5 sessões justamente para pegar informações dela. E conversou com ela nessas 5 sessões, gravou todas as sessões e, baseado no conteúdo dessas sessões, ele fez uma matéria tentando denegrir a imagem da esposa do Eduardo Bolsonaro. Alguns se questionam, é ilegal isso que ele fez? Olha, a gente não vai entrar aqui na área da legalidade. Isso é questionável. Alguns vão dizer que é legal, outros que não, que essa atitude dele fere o artigo 307 do Código Penal, que diz que a pessoa atribuir a si uma imagem, uma identidade que não é sua, com o objetivo de prejudicar outra pessoa, é um crime. Alguns acham que o que ele fez está enquadrado ali, sendo que é muito comum no jornalismo investigativo esse tipo de comportamento. Então é uma questão polêmica. Mas independente da questão legal ou não, se é legal ou não, uma coisa é fato. É imoral, é antiético essa atitude desse jornalista.
Na matéria, ironizam o fato de ela falar que seu marido Eduardo Bolsonaro é um case de sucesso. Também falam de ela defender a mudança do homossexual, de ele deixar de ser homossexual para voltar às práticas heterossexuais, enfim. O objetivo é denegrir a imagem dela para assim atacar a família Bolsonaro. Ou seja, você não consegue derrubar Bolsonaro, atacar ele diretamente, então você ataca as pessoas próximas a ele para, através desse machucar as pessoas próximas a ele, machucá-lo. Isso demonstra a loucura, a sandice dessa parte da imprensa que se arvora malucamente contra Bolsonaro. Isso mostra que eles estão doídos e querem machucar de qualquer jeito ele, seja diretamente ou seja através de gente próxima a ele. Tentaram já há um tempo atacá-lo através do Flávio Bolsonaro, das investigações contra Flávio Bolsonaro. Mas vocês devem se lembrar que aquelas investigações não deram em nada. E é interessante ver como aquelas investigações se deram, né? O COAF, ele investigou o ano de 2018 e aí o Flávio Bolsonaro justificou todos aqueles dados. Depois eles pegaram o ano anterior e ele justificou todos aqueles dados. Então, como ele justificava tudo, foram puxando os anos anteriores, os anos, até a época em que ele não era casado. Veja, a obsessão de tentar encontrar alguma coisa na vida dele que destruísse ele era tão grande que não conseguimos, vamos voltar mais. Não conseguimos, vamos voltar mais, até a gente encontrar alguma coisa. E aí, no final, tudo isso foi por água abaixo, porque eles estavam fazendo isso sem autorização judicial. E aí a coisa caiu, não há nenhum processo contra ele. Alguns ficam se questionando por que ele se opõe a algumas coisas como, por exemplo, a CPI da Lava Toga, como se isso demonstrasse que ele está envolvido com coisas erradas. Ele já explicou, ele recentemente deu uma entrevista, por exemplo, para o Terça Livre, que é uma mídia independente na internet, dizendo que o que ele tem contra a Lava Toga é muito simples. Simplesmente o objeto da CPI é muito abstrato, não é específico. Toda CPI, toda CPMI tem que ter um objeto específico, um caso concreto que então seja investigado por essa CPI. Mas não, a CPI é simplesmente para investigar o judiciário. Logo, isso não vai dar em nada, só vai dar em desgaste entre poderes e, inclusive, no final das contas, vai resultar em gente do meio judiciário que está envolvido com coisas erradas escapar de qualquer possibilidade de serem denunciados por algum crime. Ele fala, por exemplo, digamos que você chame o Dias Toffoli para depor na CPI. Você sabe que uma pessoa que é chamada para depor na CPI pode entrar com um pedido no STF para não ir para a CPI. Agora imagine a seguinte cena, o presidente do STF é chamado para depor na CPI da Lava Toga. E aí ele entra com um pedido no próprio STF, onde ele é presidente, para ele não ir. Você acha que algum par dele, algum colega dele vai negar esse pedido dele? No final das contas, ele não vai e fica por isso mesmo. Quer dizer, essa CPI da Lava Toga não vale nada. Você tem que ter um caso concreto. Você se lembra, por exemplo, da CPI dos Correios? Você se lembra? Teve um caso concreto. Você lembra daquele vídeo? Daquele homem que estava ali recebendo dinheiro e tal. Tinha até um vídeo, né? Dele recebendo a propina ali, em mãos, e conversando, falando sobre a propina. Você tinha um caso concreto. E a partir daquele caso concreto, a CPI pôde se desenrolar. É muito mais relevante lutar pela PEC da Bengala, por exemplo, e por outras medidas que vão afetar diretamente aquelas pessoas que estão envolvidas em coisas erradas no judiciário. Outra coisa também, tudo que o governo não quer nesse momento é uma guerra entre os poderes que vai tornar o governo Bolsonaro ingovernável. Logo, é preciso que qualquer ataque direto à corrupção do judiciário ou a pessoas do legislativo seja algo muito bem embasado, muito bem específico, porque se não for, só vai causar uma reação
de desgaste entre os poderes que vai tornar o governo Bolsonaro ingovernável. As pessoas, por exemplo, dizem: porque o Bolsonaro não se opõe ao Maia. Ele é louco de fazer isso? Ele precisa do presidente da Câmara para ajudar a passar as coisas lá na Câmara. Agora, se você tem alguma coisa concreta, forte, que possa ser usado contra, né, aí é diferente. Agora, nós tínhamos uma coisa que poderia ser usada contra o Maia e contra o Toffoli. Nós tínhamos a delação do Léo Pinheiro. A delação dele entregava o Toffoli e o Rodrigo Maia. Mas o que foi que fez a Raquel Dodge, a atual PGR, Procuradora-Geral da República, simplesmente não aceitou a parte da delação do Léo Pinheiro, que alcançava Dias Toffoli, Rodrigo Maia, inclusive membros do TCU, ou seja, pessoas de outras áreas ligadas ao Judiciário, ao Tribunal de Contas da União, ao Judiciário. Ela simplesmente deixou isso de lado para beneficiar esse pessoal na saída dela. Ela que está prestes a sair da PGR. Espera-se que o Aras, que está assumindo agora e que já sinalizou que o Ailton Benedito vai trabalhar ao seu lado, e provavelmente aquela procuradora de São Paulo também, amiga do Moro, e que apoia a Lava Jato, que fala-se que ela, que inclusive é que vai ser responsável pela Lava Jato na PGR. Espera-se que, durante a gestão do Aras, as coisas que foram enterradas, engavetadas, saiam das gavetas. Mas há suspeitas também em relação ao Aras. Nós falamos disso no outro programa. Então, o que nós temos que fazer é colocar a lupa em cima e esperar para ver como é que ele vai se conduzir, como é que ele vai agir. Até porque ele, se quiser a reeleição daqui de 2 anos, a reeleição na PGR, ele tem que se comportar de maneira a não prejudicar o governo Bolsonaro e não desagradar, obviamente, o país. A maioria, pelo menos, do país que deseja ver as coisas acontecerem e as coisas realmente mudarem. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo, e eu quero lembrar você algumas coisas. Primeiro, lembrar você a se inscrever no canal da TV CPAD no YouTube, o CPAD Vídeo, se inscrever também no site da TV CPAD, para que você possa saber quando programas novos vão ao ar, inclusive este programa. Eu também peço a você que você compartilhe os vídeos, que você divulgue os vídeos, que você ative o sino das notificações. E quero mais uma vez enfatizar a necessidade de nós orarmos pelo país, orarmos pelos poderes constituídos, pelas autoridades, a começar do presidente da República, que está no período de convalescença, se recuperando agora de mais uma cirurgia, em decorrência justamente daquela facada que ele levou há exatamente 1 ano atrás. Vamos orar por ele, vamos orar pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, para que haja paz e para que aquelas pessoas que estão envolvidas com corrupção, essa corrupção seja revelada e haja uma limpeza geral e que a gente veja o país avançando e crescendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos orar juntos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Professores da escola dominical, alunos, irmãos, ouçam-me. Deus está precisando de homens que se coloquem nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando e multiplicando os nossos alunos da escola dominical. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.